Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o presidente do Banco da Amazônia, Valmir Rossi. Presidente, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Semana passada foi as comemorações dos 73 anos do banco, muitas festividades, muitos eventos. E aí veio uma pergunta, o que é que tem de específico para os 73 anos do Banco da Amazônia? Não teve tanta festa, 71, 72... Bom, boa noite, Mauro, boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui no Argumento. Foi uma semana muito especial para nós, 73 anos, quer dizer, a cada ano eu acho que é motivo de comemoração. Uma empresa que a cada ano busca cumprir com a sua missão, que é gerar progresso, desenvolvimento para a região norte. Nesse ano nós tivemos um ano de 2014 bastante positivo, tanto do ponto de vista de resultado, quanto do ponto de vista de crédito em todos os segmentos. Graças a esse resultado do ano passado, tivemos também uma capitalização, que foi um momento muito importante, e aí foi possível fazermos investimentos em novos produtos, novos serviços. Então, aproveitamos a semana do aniversário do banco para lançar o mobile, mudamos toda a nossa base de clientes para cartão com chip. A partir de agora, nossos clientes podem fazer crédito. Um choque de modernidade no banco. Estamos, digamos assim, oferecendo aos nossos clientes alguns produtos que os outros bancos já oferecem, que o Banco da Amazônia ainda não tinha. A situação econômica do país, a calmaria que se encontra, os negócios também não foi levado em consideração para balançar assim, vamos lá, estamos aqui? Na verdade, o que a gente tem visto, Mauro, e aí não é só aqui no Pará, em toda a nossa região, uma retração muito grande, especialmente dos bancos privados. Os demais bancos públicos continuam, mas com volume menor, e nós entendemos que, é lógico, com toda a cautela, com toda a responsabilidade que o momento exige, mas o Banco da Amazônia tem uma responsabilidade a mais. Então, a gente tem ido em todos os estados, conversado com clientes, com empresários, sem ignorar a dificuldade que tem aí, mas é momento de estarmos próximos. Muitas vezes, o empresário ele está precisando de um capital de giro, mas ele quer fazer um projeto de investimento para conseguir ter o giro junto. Então, peraí, é o momento de você investir, talvez a gente só conversa sobre o capital de giro, resolve sua necessidade momentânea e lá na frente você busca novas alternativas. Agora, presidente, com essa situação que nós estamos passando na economia, é natural que o banco fica muito mais alerta, muito mais cauteloso. O número de contratos devem diminuir, a inadimplência também deve crescer, é uma informação natural, em função da conjuntura econômica. Ela realmente confere, é dessa forma que está acontecendo, a inadimplência sobe, o número de novos contratos é bem menor, porque há um grau de exigência muito maior do banco, é assim mesmo? Bom, a gente está num momento de nenhum crescimento, né? A economia não está crescendo, inflação elevada, os custos aumentaram, energia, combustível. Isso traz um desafio muito grande para todos, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, todos os segmentos. Nós, felizmente, nos últimos 24 meses, a nossa inadimplência tem diminuído, o índice que a gente acompanha, que é acima de 90 dias, início de 2013 estava em um pouco mais que 10%, hoje está em 6,2%. Tem se mantido nesse patamar, então há uma consciência cada vez maior dos clientes de que se ele fica inadimplente lá na frente, quando ele precisar de um novo crédito, ele vai ter muita dificuldade, porque vai comprometer o rating dele, e aí há um trabalho permanente do banco e dos clientes de buscar antever dificuldades e renegociar, não é possível pagar todo, paga uma parte, de que maneira a gente equaliza, para que não fique inadimplência. Inadimplente eu acho que é ruim para todo mundo e a gente tem buscado, nessa relação franca com o cliente, equalizar. Do ponto de vista de novos créditos, nós fechamos junho com um crescimento de quase 9% comparando com o mesmo período do ano passado. Então, de crescimento? De crescimento em contratações. Em liberações, que são as contratações do ano passado, que você está liberando, nós crescemos comparando com o mesmo período do ano passado mais de 20%, 21%. Então, assim, estamos bastante satisfeitos, acho que os números têm sido muito positivos. O que tem mudado um pouco é o perfil do crédito. Nós trabalhávamos bastante com crédito de longo prazo de investimento. Continua existindo, mas numa quantidade menor. Hoje nós estamos trabalhando muito mais com capital de giro, com custeio, aqueles projetos que nós já financiamos nos últimos anos,
Agora ele está fazendo custeio, porque ele já, por exemplo, um produtor, ele já construiu silo, já comprou trator, então agora a gente está financiando o plantio da safra. No ano passado sobrou dinheiro? Não, no ano Faltou passado, tomador? ao contrário, ano passado nós acabamos estourando um pouco a nossa meta. Nós chegamos em 31 de dezembro com saldo disponível no FNO de 2 bilhões e 600, divulgado lá no balanço do fundo, e com saldo de operações contratadas por liberar de 2.800, ou seja, nós tínhamos mais operações contratadas por liberar, um déficit de praticamente 200 milhões de reais. Por isso que o orçamento desse ano é um pouco menor. O ano passado era 5 bi 400, esse ano é 5 bi 100, em função disso. Esses 5 bilhões e 100, ele tem, digamos assim, 3 fontes. Uma são os repasses normais que o Tesouro nos faz, mensal, em função da arrecadação, que está um pouco abaixo do previsto, porque a arrecadação federal está abaixo, em função da atividade econômica. Segundo, é a recuperação de crédito, a gente orçou para esse ano 150 milhões de recuperação de crédito. E terceiro, são os pagamentos normais das parcelas que estão vencendo. Então, se eu tiver, digamos que prorrogar, se eu tiver uma inadimplência acima do normal, eu posso ter problema de recursos no segundo semestre. Mas até o momento está andando bem. O primeiro semestre, que é o mais crítico, passou tranquilo, né? Não tem por que temer o segundo semestre, o senhor não concorda? Eu acho que nós ainda temos um cenário bastante desafiador. Você tem muitos sinais na economia de dificuldades. A economia, por exemplo, do Pará, ela é mais diversificada, mas quando você olha para os estados, por exemplo, o estado do Amazonas, que tem uma economia muito dependente da Zona Franca, segmento industrial, que tem menos vendas, segmento de motos, telefones, celulares, televisões, ou seja, não é uma compra de primeira necessidade. Aí houve uma Agora, presidente, maior. quando eu lhe perguntei sobre cautela de novos créditos, é que eu tenho ouvido falar muito que ficou mais burocrático, ficou mais difícil tomar, por exemplo, o FNO. Talvez seja pelo índice de cautela do próprio banco nesse momento. Isso confere? O tomador realmente ele reclama que vence as certidões negativas, ele tem que retirar tudo novamente, o crédito não saiu, aí vence de novo as certidões. Quer dizer, uma coisa que antigamente era célere, voltou a ficar burocrático, muito demorado. Confere isso, presidente? Sim e não. Você tem alguns aspectos. Primeiro, o banco operava até 2011, 2012 com um patamar de 2 bilhões, 2 bilhões e meio ano. Nós fomos a 4,5, 5 bilhões, ou seja, o volume aumentou muito, a quantidade de processos aumentou bastante. Então, a gente mudou muito o patamar de volume. Se olhar que nós estamos crescendo, crescemos nesse primeiro semestre, comparando com o primeiro semestre do ano passado, demonstra que está tendo um fluxo normal. O que ocorre, e aí tem um pouco a ver com esse momento todo, pós-operação Lava Jato, etc., que os órgãos de controle, estou falando de Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, estão mais exigentes. Estão muito mais exigentes. E é natural que quando eles exigem do banco, novos critérios, esses dias nós somos questionados porque num projeto de 3 milhões de reais, tinha lá um orçamento que era 3 ou 4 mil reais de limpeza de um terreno antes da obra. Aí nós tínhamos que explicar qual o critério para definir que era 4 mil, não era 13, não era 5. Quer dizer, num projeto de 3 milhões de reais, 4 mil. Mas aí você tem que explicar, tem que justificar. Então, um ponto que às vezes os clientes não entendem, eu acho que esse espaço é extremamente importante, por exemplo, construção civil. Existe uma tabela SINAP que define o valor por metro quadrado. O banco tem que seguir aquela tabela. Fora disso, tem que ser extremamente bem justificado e comprovado. Não é que não possa ser, mas tem que ser muito bem justificado. A gente sabe que construir um hospital, o valor por metro quadrado é totalmente diferente de construir um armazém, um centro de distribuição. Mas essa diferença tem que estar bem documentada, porque, embora não seja assim, doação, é crédito, ou dentro dos prazos o cliente vai ter que pagar, mas há um subsídio. As taxas de juros hoje estão menores do que o CDI e até menor que a inflação. A maior demanda de tomadores continua na agricultura, me parece que na agricultura familiar, não é isso? Não, em número de tomadores, não de crédito. Em número de tomadores, sim. Quer dizer, nós fizemos no ano passado, só no fomento como um todo, 6 bilhões, sendo 5 e 400 no FNO, e a agricultura familiar foi responsável por 740
740 milhões, 739. Então, menos de 15%. Mas nós fizemos, ano passado, 44 mil contratos e a agricultura familiar foi 39 mil. Ou seja, em termos de quantidade de contratos, é um grande volume. E o plano Safra 2015-2016, qual é a expectativa? Bom, esse eu acho que é um ponto extremamente importante. O plano Safra entrou em vigor em 1º de julho. Nós trabalhamos muito, todas as nossas áreas de crédito, de tecnologia, de 1º de julho, todas as nossas agências estavam em condições de atender todas as novas linhas, dentro das novas condições, novos limites, quer para a agricultura empresarial, quer para a agricultura familiar. Nós temos uma expectativa na agricultura familiar, aumentar alguma coisa entre 10% e 12%, ao menos é o que a gente acordou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E na região, o Pará é o maior tomador, né? Pará, na agricultura familiar, representa quase 40%. No total do crédito de fomento, Pará fica entre 25% e 30%. Mas na agricultura familiar, dado o tamanho do Estado, dada a quantidade... organização já aqui. Organização, cooperativas, associações, você tem uma assistência técnica melhor, um nível de inadimplência, embora alto, menor. Alguns estados a gente tem uma inadimplência muito maior, e aí dentro dos normativos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando a inadimplência atinge 5%, Agora, 15%, você para de operar. De volume de crédito para a agricultura, deve ser o Mato Grosso o maior tomador. O Mato Grosso, hoje... Fica ouvindo falar desses grãos que passam para lá, para cá. O Mato Grosso, para você ter uma ideia, deve plantar esse ano só de soja em torno de 8 a 9 milhões de hectares. No custo médio de 2 mil, nós estamos falando só numa necessidade de 18 bi. Então, o Mato Grosso hoje é assim, desproporcional em relação aos outros estados. No Mato Grosso, nós operamos, mas como lá é o FCO, que é o Banco do Brasil, o FNO não atua lá, nós operamos com captação própria do banco, depósito à vista, poupança, e agora com a LCA, que nós lançamos, estamos captando para fazer funding, para emprestar. Aliás, esse é um ponto importante. Nós tivemos agora maio e junho, poderíamos ter feito mais e acabamos fazendo um pouco menos por falta de recursos. Inclusive, nós fomos no mercado comprar de outros bancos para atender, principalmente Mato Grosso e Maranhão, onde havia uma demanda de crédito. E como os depósitos vêm caindo, né, a imprensa está todo dia noticiando aí a poupança com perdas, a gente acabou ficando com uma dificuldade de funding e a gente foi no mercado captar de outros bancos para aplicar na região. Existe alguma linha de crédito que possibilite investimentos do poder público, presidente? Existem muitas linhas, principalmente via repasses do BNDES. Eu lhe pergunto porque a gente ouve falar, lê na imprensa, que a Prefeitura de Belém estava recorrendo a um empréstimo no exterior para comprar um hospital. O Banco da Amazônia não teria essa disponibilidade? Há uma orientação do governo federal, que é o acionista, de que empréstimos para o setor público seja feito através ou do Banco do Brasil, da Caixa Federal, porque eles que têm o fluxo de arrecadação, o fundo de participação dos municípios, dos estados, transita através do Banco do Brasil, então você tem muito mais segurança. A operação com o setor público exige uma série de questões e também há uma questão de capital. Até o ano passado nós estávamos com o nosso índice de Basileia apertado, antes da capitalização de 1 bilhão. Aí, eventualmente, eu fazendo operações com o setor público, eu deixaria de atender o segmento produtivo. Então, a orientação foi focar o segmento produtivo e é isso que o banco tem feito e o Banco do Brasil e Caixa Federal e o próprio BNDES têm atendido o setor público. Bem, internamente o banco lançou novos produtos, entrou na modernidade móvel, né, já disponível para todos os seus clientes. Quantos correntistas tem o banco hoje? Nós temos em torno de 900 mil clientes, 150, 160 mil empresas e 800 mil pessoas. São cento e poucas agências em toda a região, não é isso? Nós temos 124 agências, temos uma demanda junto ao Banco Central. Para novas agências. Eu me lembro que a última vez que você aqui esteve, falou em novas agências em Belém. Isso está de pé ainda? Esse projeto está de pé. O Banco Central colocou algumas restrições, uma delas era a capital, que foi resolvida em dezembro do ano passado. A segunda, havia uma necessidade de investimentos na área de tecnologia do banco, em 2 investimentos. Um site backup que nós construímos lá próximo do Shopping Castanheira, hoje está funcionando, então se der um problema no site central,
automaticamente ativa o restante, está funcionando, está homologado, o Banco Central já esteve e deu ok. E o segundo, a nossa capacidade de processamento estava quase no limite. Tinha dias que a gente acabava atrasando um pouco a abertura porque ainda estava processando. Nós fizemos um investimento grande. Para ter uma ideia, hoje a gente trabalha entre 15% e 25% da nossa capacidade. Então, o banco tem condições de expandir muitos negócios, expandir rede com a capacidade de tecnologia que tem. Nós estamos esperando aí, acreditando que em breve o Banco Central nos autorize e aí a gente vai retomar esse processo de abertura de agências, que é uma necessidade, o banco precisa crescer, tem muitos... Por exemplo, nós temos algumas agências que atendem 15 municípios. Fica muito difícil o cliente se deslocar, então a gente precisa estar mais próximo, você tem novos polos de desenvolvimento. Embora a informatização, o contato tete-a-tete com o tomador e o credor ainda é muito importante. Um crédito consignado, um CDC, você faz no terminal, faz na internet. Mas um crédito de investimento de longo prazo tem que ter o contato presencial, tem que ter a discussão. E, presidente, e o concurso público? Ótimo, nós estamos lançando, nós fizemos um concurso em 2013, venceu em 14, prorrogamos ele vence agora em fim de agosto. Para não termos solução de continuidade, nós estamos lançando ainda agora até o final de julho um novo edital para toda a região e pelo cronograma... Todos os níveis do banco? Não, nós estamos priorizando técnico bancário, que são pessoas de atendimento, de negócios, de agência. Estamos prorrogamos um para a área de TI, que estava em vigor, esse continua. Agora, junto com o técnico bancário, estamos fazendo para também médico, que é uma carência que o banco tem. E estamos analisando engenheiros, agrônomos, mas nós estamos num momento agora de revisar todo o nosso plano de cargos e salários. É um plano de cargos e salários de 1996, e aí a gente deve mudar bastante a estrutura de pessoas do banco. Então, a gente está aguardando a conclusão desse trabalho para verificar quais outros níveis a gente faz concurso. A sede do banco, existe um estudo de transferência da sede, de algo mais moderno, de algo de acesso mais fácil? Você está bem informado. É uma pauta que a gente tem discutido em alguns momentos, já houveram estudos mais avançados, nesse contexto de capital, a gente deu uma recuada. Tínhamos outras necessidades de investimento na área de tecnologia, como eu já comentei, estamos reformando nossas agências, trocando terminais de autoatendimento, computadores. Eu diria que esse ciclo já está bem atendido, acho que é possível a gente trazer de volta essa pauta, pensando aí para 16, 17, quem sabe uma relocalização. Mas no momento anterior... Não tem um plano já? Não tem nada. Não tem nada. A gente teve algumas conversas com a Embrapa e coisa, mas assim, o banco tinha mais necessidades. E poder ir para uma área com acesso mais fácil, com estacionamento, coisa assim. Mais conforto, com prédio. O prédio atual ele tem um custo de manutenção elevado, porque é antigo, consumo de energia, de água, quer dizer, não é um prédio, digamos, ambientalmente correto. Então, demandaria de muitos investimentos. Nós temos feito alguns investimentos para segurança, mais conforto para clientes, etc. Reformamos o auditório, criamos um centro um restaurante para os colegas, inclusive para clientes, mas a ideia do novo prédio está presente e havia prioridades mais importantes na questão de atendimento ao cliente, de produtos, serviços. Eu acho que agora é uma pauta que deve voltar. Presidente, o que é que está na vitrine entre os tomadores de crédito? Já passou o período das academias de ginástica, me parece que passou o período do shopping center. Eu vou apostar agora, é o hospital? Não, o segmento da saúde, Mauro, é um segmento que tem tido uma atenção permanente do banco, porque a gente sabe que é uma necessidade. Há uma carência geral. Uma carência enorme, um estado do tamanho do Pará, muitas vezes a pessoa se desloca 500 quilômetros para fazer um exame, então é importante que nós tenhamos cidades polos e que nessas cidades polos você tenha hotel, você tenha um hospital, você tenha uma faculdade, você tenha um curso de segundo grau de qualidade, você tem eventualmente um shopping, um centro comercial, quer dizer, criar essas cidades polos. E a saúde ainda tem um espaço muito grande, temos já financiado clínicas, equipamentos, hospitais, temos outros entabulados em negociação, é um segmento que a gente olha com bastante atenção. E
eu acho que o grande desafio, principalmente para o estado do Pará, e a gente tem buscado estar próximo dos governos municipais, do governo do estado, há muito espaço para agregação de valor. Você comentou primeiro essa questão da exportação de grãos, quer dizer, existem muitos projetos de valores vultuosos, mas o Pará não pode simplesmente ver o soja chegar em Itaituba, Miritituba, ir para uma barcaça, de lá vir para Barcarena, Vila do Conde, no navio e ir embora. Nós, Quer dizer, nós temos que agregar valor. Então, de que maneira a gente pode criar usinas esmagadoras? Nós já estamos financiando aqui em Vila do Conde uma indústria de adubos, fertilizantes, um investimento de mais de 50 milhões de reais, deve ficar pronto agora no segundo semestre, que vai permitir que aquela barcaça que venha com um grão, ou com farelo, ou com óleo, possa voltar com soja, no momento, com o adubo, perdão. Há um espaço muito grande para investimentos na área de líquidos, granéis, combustíveis, para fazer esse frete reverso. Então, tem muito espaço, né? Tem muito espaço para investir nessa área. Presidente Walmir Rossi, muito obrigado por mais essa entrevista. Volte sempre, é sempre assuntos palpitantes que mexem com o fomento da região. A gente está tentando cutucar também todos para que se mexam. Parabéns pelos 73 anos do Banco da Amazônia, que continue fortalecendo cada vez mais a nossa região. Obrigado a você, Mauro. Um abraço a todos. Reafirmar assim, a disposição e o compromisso do Banco da Amazônia de sermos o banco de desenvolvimento da região. Apesar desse momento de dificuldade econômica, estamos presentes, temos orçamento para atender as demandas que se adaptem às nossas realidades de crédito e, principalmente, temos convicção que lá na frente vamos estar todos melhores. Então, é o momento de navegarmos juntos. A região norte, como nós já falamos, tem sido, digamos assim, uma vitrine de novos investimentos. O Brasil inteiro está olhando para cá, há muitos espaços ainda, e nós temos muita confiança, tanto é que estamos na rua conversando com os nossos clientes e aproveitando esse espaço que você gentilmente nos coloca para divulgar o trabalho do banco. Para nós é um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Logo depois do intervalo, o empresário Márcio Beleze, titular do grupo MB Capital. Eu volto já.